Eu soube que tinha alguma coisa muito errada no momento em que me escoltaram até a minha mesa na festa de casamento da minha única filha. A mesa redonda para 8 pessoas estava escondida atrás de uma coluna enorme, bem perto da entrada de serviço da cozinha, o mais longe possível da celebração principal, embora, tecnicamente, ainda estivesse no mesmo salão de festas. As plaquinhas com os nomes revelaram que eu passaria a noite com conhecidos distantes da família do meu novo genro, pessoas que eu nunca tinha visto na vida, cujos nomes eu nunca tinha ouvido serem mencionados. Mesa 19. A mesa do exílio. Dona Catarina, a senhora aceita algo para beber? Perguntou um garçom. Única pessoa que tinha reconhecido a minha existência desde que eu cheguei. Vinho branco, por favor, respondi, alisando a saia do meu vestido verde esmeralda. Elegante, mas discreto. Comprado especificamente para essa ocasião. Eu tinha gastado mais do que costumo gastar comigo mesma, querendo parecer adequada para o casamento da minha única filha, apesar das nossas tensões recentes. Enquanto eu esperava os outros convidados chegarem ao meu canto isolado, fiquei observando a ostentação que me cercava. O grande salão do Hotel Imperial tinha sido transformado em uma cena de revista de luxo. Milhares de orquídeas brancas e rosas caíam em cascatas de lustres de cristal. Toalhas de seda feitas sob medida cobriam as mesas, e uma orquestra de 10 peças tocava suavemente em uma plataforma elevada. Só o champanhe devia ter custado mais do que o meu primeiro carro popular. Tudo exatamente como Olivia tinha exigido e esperado que eu bancasse. A mãe se recusou a contribuir adequadamente para o casamento. Eu tinha ouvido ela dizer isso para a madrinha no jantar de véspera na noite anterior, sem nem se dar ao trabalho de baixar a voz. Dá para acreditar? Depois de tudo que o papai deixou para ela, Tiago teve que mexer no nosso fundo da lua de mel para cobrir a diferença. O que Olivia considerou como recusar a contribuir adequadamente tinha sido, na verdade, a minha oferta de R$50 mil, uma quantia generosa vinda da minha aposentadoria de professora. Eu achava, em vez dos R$300 mil que ela e Tiago tinham pedido para a extravagância deles. Minha sugestão de que eles diminuíssem os planos para algo mais razoável foi recebida com incredulidade. Mãe, estamos na capital. Tiago é um bastos. Nós temos padrões para manter, ela tinha declarado, como se eu estivesse sugerindo que eles se casassem em uma lanchonete de esquina, em vez de apenas optar por flores da estação e um prato a menos no jantar. Mas antes de seguir, quero te convidar a participar. Me conte nos comentários de onde me acompanha. Gosto de saber onde minhas histórias estão chegando. Meu vinho chegou bem na hora que os outros ocupantes da mesa 19 começaram a aparecer. Um tio-avô idoso de Tiago que tinha problemas de audição, 2 ex-colegas do pai de Tiago que pareciam não entender por que tinham sido convidados e 3 primos distantes que passaram a noite conversando exclusivamente entre si. O 8º assento permaneceu visivelmente vazio. Enquanto o jantar era servido, eu assisti Olivia circular entre as mesas importantes, radiante em seu vestido de estilista famoso, rindo e posando para fotos com os colegas do banco de Tiago, seus amigos da alta sociedade e a elite social da cidade. Ela não visitou a minha mesa nenhuma vez, nem mesmo para o cumprimento obrigatório da mãe da noiva que a etiqueta exigiria. Casamento lindo, comentou um dos colegas do pai de Tiago. Henrique ou Haroldo. Eu não conseguia lembrar qual. A senhora deve estar muito orgulhosa. Sim, respondi simplesmente, sem vontade de detalhar as emoções complicadas que giravam por baixo da minha aparência composta. Olivia mencionou que a senhora é uma professora de escola aposentada. Ele continuou, claramente jogando conversa fora para preencher o silêncio constrangedor da nossa mesa. Antes que eu pudesse corrigi-lo, eu tinha sido professora universitária de economia, não professora de escola. Uma confusão perto da mesa principal chamou a atenção de todo mundo. O padrinho estava batendo na taça, pedindo atenção para os brindes. O pai de Tiago falou primeiro, com a voz explodindo de confiança, nascida da riqueza e do privilégio. Quando Tiago trouxe Olivia para casa para nos conhecer, eu soube imediatamente que ela se encaixaria perfeitamente na família Bastos. Ambiciosa, realizada e absolutamente deslumbrante. Igualzinha à sua nova sogra, acrescentou ele,
erguendo a taça para a esposa, que sorria radiante na mesa principal. Risadas educadas ondularam pelo salão. Tomei outro gole de vinho, lembrando a mim mesma que eu estava ali por Olivia, apesar de tudo. A madrinha falou em seguida, derramando elogios sobre a parceria perfeita de Olivia e Tiago e o estilo de vida invejável deles. Depois o padrinho, seguido pelo avô de Tiago. Cada brinde celebrava as conquistas do casal, a casa linda deles no bairro nobre, suas carreiras promissoras, a ambição combinada deles. Ninguém mencionou amor nem uma única vez. Quando a cerimônia formal acabou e a pista de dança abriu, decidi fazer uma tentativa de me conectar com a minha filha no dia do casamento dela. Eu me aproximei da mesa principal durante um momento em que ela estava relativamente sozinha, já que o novo marido tinha sido puxado para a pista de dança pela mãe dele. Olivia, eu disse suavemente, a cerimônia foi linda. Você está radiante. Ela se virou, a expressão esfriando assim que registrou a minha presença. Mãe, estou surpresa que você tenha encontrado o caminho até aqui vindo lá do fundo. A alfinetada doeu, mas eu mantive meu sorriso. Eu queria te parabenizar adequadamente e te dar isto. Entreguei a ela um pequeno envelope. Não um cheque, como ela poderia ter esperado, mas uma carta que eu tinha escrito, expressando minhas esperanças para o casamento dela e compartilhando um pouco da sabedoria da minha própria união de 30 anos com o pai dela. Ela pegou com uma decepção mal disfarçada, enfiando em uma pilha de envelopes de presentes sem abrir. Obrigada por vir. Eu preciso circular. Quando ela fez menção de passar por mim, toquei gentilmente no braço dela. Olivia, eu sei que as coisas têm estado tensas entre nós ultimamente, mas você é minha única filha e eu te amo. Espero que possamos seguir em frente, agora que o estresse do casamento ficou para trás. Algo brilhou nos olhos dela, talvez um momento de conexão genuína, mas foi rapidamente substituído por uma dureza que eu tinha aprendido a reconhecer nos últimos anos. Bem, se você tivesse ajudado com o casamento como qualquer mãe normal faria, não teria havido tensão nenhuma, teria? Antes que eu pudesse responder, uma das tias de Tiago se aproximou, claramente ansiosa para falar com a noiva. Olivia se iluminou imediatamente, sua máscara social deslizando de volta para o lugar. Tia Carla, estou tão feliz que você pôde vir. Ela se derreteu em elogios, efetivamente me dispensando. Eu recuei para a minha mesa isolada, onde os primos agora discutiam sobre futebol, enquanto o tio-avô idoso tinha caído no sono. Enquanto eu bebericava meu vinho, observei a celebração continuar sem mim. A mãe da noiva tornada invisível pelo constrangimento da filha com as minhas supostas falhas financeiras. O que Olivia não sabia, o que eu tinha mantido privado desde a morte do pai dela, 7 anos atrás, era que eu estava longe de ser a viúva em dificuldades que ela presumia que eu fosse. Alberto tinha me deixado bem segurada, sim, mas foi o que eu fiz com esses recursos que a teria chocado. Anos ensinando economia me deram conhecimentos que poucos possuíam, e eu tinha construído silenciosamente um portfólio imobiliário que gerava mais renda mensal do que Olivia e Tiago ganhavam juntos. Minha aparente simplicidade não nascia da necessidade, mas de valores. Valores que eu claramente tinha falhado em passar para a minha única filha. Uma explosão de risadas puxou minha atenção de volta para o centro do salão. Olivia estava agora cercada por um grupo de amigos dela, gesticulando na minha direção com uma taça de champanhe na mão. Embora eu não conseguisse ouvir as palavras dela, as expressões deles, olhares de pena, sorrisos de canto mal disfarçados, me disseram tudo o que eu precisava saber. Eu estava sendo o assunto, motivo de deboche. A confirmação veio momentos depois, quando uma das garçonetes mais jovens se aproximou com uma taça inesperada de champanhe. Cortesia da família Bastos, disse ela com gentileza. E, por favor, não se preocupe com os boatos das dívidas. Minha mãe passou por falência também, e ela deu a volta por cima. Perdão? Perguntei, genuinamente confusa. O rosto da jovem ficou vermelho. Ah, me desculpe. Eu pensei que a noiva mencionou que a senhora tinha tido problemas financeiros, que não pôde contribuir para o casamento por causa de problemas bancários e dívidas. Eu não devia ter dito nada. Uma compreensão gelada tomou conta de mim.
Olivia não estava apenas me isolando no casamento. Ela estava ativamente espalhando mentiras sobre a minha situação financeira para explicar por que a mãe dela não estava sentada com a família, por que eu não tinha bancado as exigências extravagantes dela. Agradeci à garçonete e pedi licença para ir ao banheiro feminino, precisando de um momento para organizar meus pensamentos. No banheiro elegante de mármore, fiquei diante do espelho, estudando meu reflexo. Aos 68 anos, eu ainda lembrava a mulher por quem Alberto tinha se apaixonado 40 anos antes. Cabelos prateados agora em vez de castanhos, rugas de riso ao redor dos olhos, mas a mesma postura reta e o olhar claro. O rosto de uma mulher que amou, perdeu, reconstruiu e descobriu sua própria força. Não o rosto de alguém que merecia a humilhação pública da própria filha. Enquanto eu retocava meu batom, a porta do banheiro se abriu e 3 amigas de Olivia entraram. A conversa delas parando abruptamente quando me notaram. Elas trocaram olhares, depois continuaram para os espelhos, as vozes caindo para sussurros teatrais. Dá para acreditar na situação da mãe da Olivia? Que triste. Eu sei. Aparentemente, ela perdeu tudo num golpe financeiro na internet. Olivia tem ajudado ela a pagar o aluguel há meses. Nossa, que vergonha! Não admira que ela tenha escondido a mãe na mesa 19. As palavras delas, feitas para eu ouvir, confirmaram minhas suspeitas. Encontrei o olhar delas no espelho, segurando cada um por um tempo um pouco maior do que o confortável. Depois, reuni calmamente minha bolsa e saí sem dizer uma palavra. As expressões refletidas delas, surpresa misturada com vergonha, me deram o primeiro momento de satisfação que eu tinha sentido a noite toda. De volta ao salão, a celebração continuava a todo vapor. O bolo tinha sido cortado na minha ausência. Outro momento tradicional do qual eu tinha sido excluída. Olivia e Tiago estavam agora abrindo a pista de dança, balançando ao som da música escolhida enquanto fotógrafos capturavam cada ângulo. Voltei para a mesa 19, onde os primos tinham ido embora e apenas o tio-avô adormecido permanecia. Desse ponto de vantagem, eu podia observar sem participar, invisível, mas vendo tudo, incluindo o momento em que a mãe de Tiago se inclinou para sussurrar algo para Olivia. As duas olharam na minha direção antes de caírem na risada, cheias de segredinhos. Algo mudou dentro de mim naquele momento. Uma vida inteira, acomodando, compreendendo e inventando desculpas para o comportamento cada vez mais egocêntrico da minha filha, se cristalizou em perfeita clareza. Isso não era apenas estresse de casamento ou egoísmo juvenil. Isso era crueldade deliberada, uma tentativa pública de me diminuir para se elevar. Eu a tinha criado melhor do que isso. Ou, pelo menos, tinha tentado. Conforme a noite avançava, mantive minha dignidade, sorrindo agradavelmente sempre que alguém se aproximava da minha mesa, recusando convites para dançar e observando a celebração com o interesse desapegado de um cientista estudando uma cultura desconhecida. A cultura do excesso, da aparência sobre a substância, do status sobre a conexão. Pouco antes da meia-noite, como a festa não dava sinais de diminuir, decidi que era hora de ir embora. Escrevi um bilhete breve em um guardanapo para o tio-avô, que ainda dormia profundamente, caso ele acordasse e se perguntasse sobre a minha ausência. Então, silenciosamente, fiz meu caminho em direção à saída, parando apenas para deixar meu presente, um broche de herança de família que tinha pertencido à minha avó, com a recepcionista dos presentes. Na porta, parei para uma última olhada na minha filha, agora rindo no centro de um círculo de amigos admiradores, taça na mão, radiante no brilho da atenção. Ela não tinha notado minha partida, assim como não tinha reconhecido minha presença durante a maior parte da noite. Lá fora, o ar da noite na cidade parecia purificador depois de horas no salão abafado. Quando meu transporte por aplicativo chegou, tomei uma decisão que mudaria tudo, não por vingança, mas por respeito próprio e pela responsabilidade de uma mãe de corrigir o erro grave de um filho, mesmo um filho adulto. Boa noite, eu disse ao motorista. Poderia me levar ao Hotel Imperial, por favor? Ele ergueu uma sobrancelha pelo retrovisor. Não vai para casa, senhora? Não, respondi calmamente.
Tenho alguns negócios para tratar hoje à noite. Enquanto nos afastávamos do hotel da festa, tirei meu celular da bolsa e abri meu e-mail. O rascunho que eu tinha preparado no início da semana, apenas por precaução, esperava pela minha decisão final. Depois desta noite, não havia mais dúvida nenhuma sobre o que precisava ser feito. Meu dedo pairou sobre a tela por apenas um momento antes de eu apertar enviar. Pela manhã, todos os convidados do casamento da minha filha saberiam a verdade. Não apenas sobre a minha situação financeira, mas sobre a mulher que eles tinham celebrado hoje e a mãe que ela tinha escolhido humilhar para salvar as aparências. Às vezes, lições de respeito cobram um preço alto. Amanhã, Olivia começaria a pagar o dela. Dormi surpreendentemente bem naquela noite na minha suíte no Hotel Imperial. Talvez fosse a exaustão emocional de manter a dignidade por horas de exclusão calculada. Ou talvez fosse a certeza de que, pela manhã, a balança começaria a se equilibrar. De qualquer forma, acordei com a luz matinal da cidade filtrando pelas cortinas de grife, sentindo-me mais resoluta do que me sentia em anos. Meu celular tinha ficado no silencioso durante a noite. Mas quando verifiquei às 7 da manhã, as notificações confirmaram que meu e-mail tinha criado precisamente o terremoto que eu havia antecipado. 12 chamadas perdidas de Olivia, 8 de Tiago, 3 da mãe dele, Patrícia, dezenas de mensagens de texto e e-mails variando de pedidos de desculpas a gente revoltada. Pedi café da manhã no serviço de quarto, algo que raramente me permitia, não por necessidade financeira, mas pela economia habitual que tinha ajudado a construir minha fortuna. Enquanto eu tomava um café excelente e observava da atividade matinal na praça central lá embaixo, reli a mensagem que tinha enviado para cada convidado da lista de casamento, cortesia das informações de contato no site dos noivos que tinha sido tão atenciosamente fornecido. Queridos amigos e família, espero que tenham gostado de celebrar o casamento de Olivia e Tiago ontem. Como mãe da noiva, achei uma experiência esclarecedora, particularmente ao descobrir a narrativa criativa que minha filha compartilhou sobre minhas circunstâncias financeiras, para explicar meu lugar de assento e minha ausência nos momentos tradicionais da mãe da noiva. No interesse da clareza, sinto-me obrigada a corrigir algumas informações incorretas que foram ativamente circuladas durante a festa. Eu não estou falida, não estou endividada. Nunca fui vítima de golpes na internet, nem dependo de Olivia para moradia. Após a morte do meu marido Alberto, 7 anos atrás, utilizei minha formação em economia para construir um portfólio de investimento imobiliário avaliado atualmente em aproximadamente 80 milhões de reais. Eu gerencio propriedades em 3 estados e atuo como sócia oculta em 4 projetos de desenvolvimento bem-sucedidos na capital, incluindo a torre comercial na orla onde a firma de Tiago mantém seus escritórios. Minha recusa em financiar um casamento de R$300 mil não nasceu da incapacidade, mas de princípio, uma distinção que parece cada vez mais importante esclarecer. Para aqueles associados à Fundação Horizonte, talvez lhes interesse saber que o doador anônimo que financiou a iniciativa de educação nos últimos 5 anos, o programa que minha filha construiu sua carreira gerenciando, sou eu. Escolhi o anonimato não por vergonha, mas pela crença de que obras de caridade devem ser motivadas por propósito e não por reconhecimento. Compartilho isso não para envergonhar, mas para corrigir uma narrativa pública criada às minhas custas. Embora lamente qualquer desconforto que isso cause, acredito que a verdade importa, um valor que tentei ensinar para a minha filha. Desejo a Olivia e Tiago felicidade em seu casamento e espero que descubram que a realização genuína vem do caráter e não das aparências, da conexão e não do status. Com sinceridade, Catarina Monteiro, doutora, mãe da noiva. Relendo agora, me perguntei brevemente se eu tinha ido longe demais. Mas a lembrança da expressão de pena daquela jovem garçonete, das amigas de Olivia sussurrando no banheiro, de ser deliberadamente excluída de cada momento significativo do dia do casamento da minha única filha enquanto falavam mal de mim, essas lembranças reforçaram minha decisão. Algumas lições só podiam ser ensinadas através de consequências. Meu celular tocou de novo. Olivia, pela 13ª vez. Decidi que era hora de atender. Alô, Olivia. Como você pôde?
A voz dela tremia de raiva e o que parecia ser choro. Você tem ideia do que fez? As pessoas estão ligando pra gente a manhã toda. Os pais de Tiago estão furiosos. Eu simplesmente corrigi informações incorretas que você escolheu espalhar, respondi calmamente. Você preferiria que eu continuasse permitindo que suas mentiras ficassem sem resposta? Não eram mentiras. Eram simplificações para te proteger. Para me proteger? Não consegui conter a incredulidade na minha voz. Dizendo para as pessoas que eu estava falida, que precisava da sua ajuda financeira para morar? Em que mundo isso é proteção, Olivia? Você não entende como essas pessoas funcionam. Ela insistiu. Status importa. Se eles soubessem que a minha mãe poderia ter contribuído, mas escolheu não fazer isso, teria pegado mal para mim, para nós. E ter uma mãe supostamente falida sentada no canto do fundo, não pegou mal? Isso gerou pena, não julgamento, exclamou ela, revelando um cálculo que me deixou atordoada mesmo depois de tudo. As pessoas me admiraram por incluir você, apesar da sua situação. O egoísmo de tirar o fôlego do raciocínio dela momentaneamente me silenciou. Quando minha filha brilhante e humana tinha se transformado nessa pessoa que via a própria mãe como um problema social a ser gerenciado. Onde você está, afinal? Ela exigiu. A mãe de Tiago está tentando falar com você. Ela quer uma reunião de família de emergência para discutir a contenção de danos. Estou no Hotel Imperial, respondi. E não tenho interesse em contenção de danos. A verdade não precisa disso. Ouvi ela puxar o ar com força. O Hotel Imperial? Você criticou meu orçamento de casamento, mas está hospedada no Imperial? Eu sou acionista majoritária da empresa que administra o hotel, informei calmamente. A suíte é cortesia. Outro silêncio, esse mais longo e pesado. Por que você não me contou? A voz dela tinha mudado, a raiva agora misturada com confusão genuína. Todos esses anos, por que manter em segredo? Seus investimentos, as doações da fundação. Por que, mãe? A pergunta era válida, ainda que tardia. Olhei para a praça lá embaixo, reunindo meus pensamentos. Quando seu pai morreu, você estava apenas começando sua carreira. Eu não queria que você se tornasse dependente de uma herança que pudesse te impedir de construir sua própria vida. Quando vi sucesso com meus investimentos, decidi continuar com essa abordagem. Fiz uma pausa. E, sinceramente, Olivia, eu queria ser valorizada por quem eu sou, não pelo que tenho. Um desejo que você, mais do que ninguém, deveria entender depois de ontem. Isso não é justo, ela protestou, mas sem força. Talvez não, reconheci. Mas também não foi justo o seu tratamento comigo no seu casamento, nem as mentiras que você contou sobre mim para salvar as aparências com pessoas cujas opiniões aparentemente importam mais do que nosso relacionamento. Tiago está furioso, disse ela depois de um momento, mudando de tática. A família dele está humilhada. Você prejudicou a reputação profissional dele. Eu corrigi mentiras. Se a verdade prejudica a reputação dele, talvez isso revele mais sobre a base em que ela foi construída do que sobre a minha decisão de falar. Uma conversa abafada do lado dela, a voz de Tiago ao fundo, tensa e insistente. Precisamos nos encontrar, disse Olivia finalmente, para discutir como seguir em frente a partir dessa situação que você criou. Estou disponível para almoço amanhã, ofereci. Sozinhas, Olivia, só você e eu. Isso é entre mãe e filha, não com a empresa da família Bastos. Outra troca abafada. Então, tá bom. Amanhã à 1h, no restaurante do Imperial. Ela desligou sem se despedir. Coloquei meu celular na mesa e voltei para meu café que esfriava, sentindo-me estranhamente em paz, apesar da tempestade que eu havia desencadeado. Por 7 anos desde a morte de Alberto, eu tinha me diminuído para acomodar o materialismo crescente e a ansiedade de status de Olivia. Eu tinha assistido silenciosamente, enquanto os valores que tentamos passar, integridade, compaixão, verdade, eram gradualmente substituídos pela busca de aparências e posição social. A humilhação de ontem tinha sido simplesmente a gota d'água de uma transformação que já vinha acontecendo há muito tempo. Meu celular apitou com uma mensagem de uma fonte inesperada. Dona Catarina, aqui é Helena Bastos, avó de Tiago. Eu apreciaria muito a oportunidade de falar com a senhora em particular. O que aconteceu com a senhora ontem foi vergonhoso.
Alguns de nós ainda valorizam o caráter acima do dinheiro. Sorri levemente para essa aliada surpreendente. Talvez ainda existissem pessoas no novo mundo da minha filha que entendiam a diferença entre preço e valor. Afinal, Helena Bastos era exatamente como eu me lembrava da nossa breve apresentação no jantar de véspera. Elegante, observadora e dona daquela confiança tranquila que vem da educação genuína em vez da comprada. Ao contrário da sofisticação forçada de sua nora Patrícia, a postura de Helena parecia natural, conquistada através de décadas de vida real em vez de alpinismo social. Nos encontramos no canto quieto do lounge do hotel naquela manhã, longe dos olhares curiosos que me seguiam desde que eu entrei. A notícia corria rápido nos círculos altos da cidade e meu e-mail tinha aparentemente fornecido a fofoca pós-casamento mais interessante dos últimos tempos. Catarina! Helena me cumprimentou, pegando minhas 2 mãos nas dela. Obrigada por concordar em me encontrar. Imagino que sua manhã tenha sido bastante agitada. É uma maneira de descrever, respondi, me acomodando na cadeira à frente dela. Agradeço por ter entrado em contato. O garçom apareceu, e Helena pediu chá para nós 2, com a autoridade casual de alguém acostumada a ser atendida na primeira vez. Quando ele saiu, ela me encarou com um olhar direto. Primeiro, deixe-me dizer que o seu tratamento ontem foi vergonhoso. Eu observei grande parte daquilo e lamento não ter intervindo. A política familiar pode fazer covardes de todos nós às vezes. Obrigada, eu disse simplesmente, tocada pela franqueza dela. Segundo, ela continuou, seu e-mail foi magistralmente escrito. Direto sem ser vingativo, revelador sem ser vulgar. Me peguei admirando sua classe, considerando a provocação. Eu sorri, sem querer. Passei por vários rascunhos. Os primeiros eram bem menos educados. Um sorriso de resposta apareceu no rosto dela. Posso imaginar. Agora, suspeito que a senhora esteja se perguntando por que a avó de Tiago está sentada aqui essencialmente te elogiando por envergonhar publicamente a família dela. O pensamento passou pela minha cabeça. Helena suspirou, a expressão ficando séria. Catarina, tenho observado o relacionamento de Tiago com sua filha com crescente preocupação. Meu neto tem muitas qualidades boas, mas os pais o criaram para valorizar a aquisição acima do caráter, o status acima da substância. Em Olivia, ele encontrou alguém igualmente focada em aparências e avanço social. O chá chegou, proporcionando uma pausa momentânea na nossa conversa. Depois que o garçom saiu, Helena continuou, a voz mais baixa. Quando vi como eles te trataram, a mãe da noiva, pelo amor de Deus, reconheci um padrão que tenho observado se desenvolver em Tiago há anos. A disposição de descartar pessoas que não servem às suas ambições. Ela mexeu o chá com precisão. Patrícia e Guilherme encorajaram essa tendência. Receio que eles vejam relacionamentos como alianças estratégicas em vez de conexões emocionais. E Olivia adotou essa visão. Notei a dor dessa realidade ainda fresca. Helena assentiu, completamente ao que parece. Mas seu e-mail criou o que pode ser uma interrupção valiosa. Uma oportunidade para correção de rota, talvez. Não enviei para criar oportunidades de terapia familiar, admiti. Simplesmente me recuso a ter minha reputação manchada. Como deveria, concordou Helena firmemente. Mas consequências frequentemente servem a múltiplos propósitos. Sua filha e meu neto tiveram permissão para se comportar de forma vergonhosa sem repercussão por tempo demais. Esta manhã, vários colegas do banco de Guilherme entraram em contato com ele sobre seus bens imobiliários. O círculo social de Patrícia está fervendo com especulações sobre a revelação da Fundação Horizonte. Pela primeira vez, eles estão enfrentando um desconforto social genuíno que eles mesmos criaram. Tomei um gole do meu chá, considerando as palavras dela. A senhora não parece particularmente incomodada com o desconforto deles. Eu amo meu neto, Catarina, mas não amo o que ele está se tornando. O olhar dela era firme. Às vezes, o maior ato de amor é permitir que as consequências naturais ocorram em vez de amortecer cada queda. A sabedoria nas palavras dela bateu fundo em mim. Não era exatamente isso que eu tinha falhado em fazer com Olivia nos últimos anos? Desafiar seus valores superficiais teria criado conflito. Então, eu recuei,
assistindo silenciosamente enquanto ela se afastava ainda mais da mulher que eu a tinha criado para ser. "O que acontece agora?" perguntei. "Isso depende muito de você", respondeu Helena. "Patrícia está organizando o que ela chama de estratégia de resposta familiar. Guilherme está preocupado com as implicações nos negócios, dadas as suas conexões financeiras com projetos envolvendo a firma dele. Tiago está furioso com o dano à sua reputação profissional." Ela fez uma pausa. "Mas nenhum deles parece particularmente preocupado com a questão moral de ter deliberadamente te humilhado. E Olivia?" Não consegui deixar de perguntar. Dividida, eu acho, entre defender as ações dela e reconhecer que não tem defesa. A expressão de Helena suavizou. "Ela não está totalmente perdida, Catarina. Desorientada, certamente, presa em valores que não vão servir para nada no final. Mas, por baixo dessa casca cuidadosamente montada, sua filha ainda existe." A observação trouxe lágrimas inesperadas aos meus olhos. "Quero acreditar nisso. Você vai se encontrar com ela amanhã." Assenti. "Almoço aqui." Ela queria trazer Tiago e os pais dele. Insisti em vê-la sozinha. "Sábio", aprovou Helena. "Os bastos são mestres em controlar narrativas. Juntos, eles dominariam a conversa." Ela estendeu a mão sobre a mesa, cobrindo a minha em um gesto de solidariedade surpreendente. "Catarina, posso oferecer um conselho não solicitado de alguém que viu a riqueza destruir mais jovens promissores do que ajudou? Por favor, não os resgate disso. Nem financeiramente, nem socialmente, nem emocionalmente." O olhar dela era firme. "O maior presente que você pode dar a Olivia agora é a oportunidade de reconhecer o que realmente importa. Esse processo começa enfrentando as consequências de priorizar a aparência sobre a integridade." Quando nossa reunião terminou, Helena me entregou um pequeno cartão com seu número particular. "Me vi com menos companhias verdadeiras conforme envelheci", disse ela. "Mulheres que entendem que o caráter vale mais que o dinheiro são cada vez mais raras no meu círculo social. Eu gostaria da sua companhia para um chá novamente, independentemente de como os dramas familiares se desenrolem." Guardei o cartão na bolsa, inesperadamente tocada por essa aliança. Eu gostaria muito disso. Depois que Helena foi embora, fiquei no lounge, pensando na nossa conversa. Meu celular continuava a acumular notificações, mensagens de convidados do casamento expressando tudo, de apoio a choque. Ex-colegas ligando os pontos entre minha experiência acadêmica e meu sucesso nos investimentos, até uma ligação do presidente do conselho da Fundação Horizonte solicitando uma reunião urgente. O mais revelador, chegou uma mensagem de texto de Tiago. "Precisamos discutir implicações nos negócios antes do seu almoço com Olivia amanhã. O relacionamento da minha firma com o projeto da Orla pode ser afetado por assuntos familiares. Por favor, ligue quando for conveniente." Nenhuma menção de como eu tinha sido tratada. Nenhum reconhecimento do papel dele nas mentiras públicas. Apenas preocupação com o dinheiro. A avaliação de Helena sobre as prioridades do neto parecia tristemente precisa. Apaguei a mensagem dele sem responder e voltei minha atenção para um novo e-mail. Este da jovem garçonete que tinha me oferecido simpatia pela minha falência inexistente. "Dona Catarina, estou morrendo de vergonha pelo que disse no casamento. Acreditei no que a noiva nos disse durante a reunião da equipe. Seu e-mail foi uma inspiração. Minha mãe realmente enfrentou dificuldades financeiras e reconstruiu a vida dela. Estou estudando economia na Federal e adoraria ouvir mais sobre sua abordagem de investimento algum dia. Respeitosamente, Clara Martins." Essa mensagem eu respondi imediatamente, oferecendo encontrar para um café na semana seguinte. Em meio à confusão familiar, a oportunidade de orientar uma jovem com interesse autêntico em independência financeira pareceu um presente, um lembrete de que coisas boas podiam sair até de situações dolorosas. Conforme a noite caía, recusei convites para jantar de vários conhecidos subitamente atenciosos e pedi serviço de quarto. A conversa de amanhã com Olivia exigiria todos os meus recursos emocionais. Esta noite era para preparação, reflexão e a certeza tranquila de que, após décadas acomodando os outros, eu tinha finalmente e definitivamente me defendido. E independentemente do que acontecesse a seguir, só isso representava uma vitória que valia a pena saborear. O restaurante do Hotel Imperial estava cheio na hora do almoço.
Clientes elegantes almoçando sob lustres de cristal, enquanto garçons impecáveis se moviam silenciosamente entre as mesas. Cheguei 15 minutos adiantada, escolhendo uma mesa de canto que oferecia privacidade e uma vista da entrada. O gerente tinha me cumprimentado com respeito especial. A revelação por e-mail da minha participação acionária claramente tinha circulado pelos canais da equipe. Eu usava um vestido verde esmeralda simples, mas de corte perfeito, o mesmo que eu estava usando quando Olivia comentou pela última vez que eu deveria atualizar meu guarda-roupa para algo deste século. Suas linhas clássicas tinham durado mais que uma dúzia de tendências passageiras, muito parecido com os valores que eu tinha tentado ensinar para a minha filha. Pontualmente, às 1h05, Olivia apareceu na entrada do restaurante. Mesmo de longe, eu podia ver a tensão sob seu exterior perfeito. Sua postura, normalmente confiante a ponto de ser arrogante, parecia ligeiramente curvada, como se estivesse se segurando contra um vento forte. Ela me viu imediatamente, mas parou para se compor antes de se aproximar, ajustando sua expressão como se ajeitasse uma roupa. "Mãe", disse ela friamente, sentando na minha frente. De perto, a prova de uma noite sem dormir era mais visível. Olheiras disfarçadas com maquiagem, uma tensão ao redor da boca. "Olivia", respondi calmamente. "Obrigada por vir." Um garçom apareceu na hora. Olivia pediu um gin tônica, apesar da hora. Pedi água com gás e limão. O contraste pareceu simbólico de alguma forma. Uma vez sozinhas novamente, minha filha não perdeu tempo com gentilezas. "Precisamos discutir como diminuir o estrago que você causou", começou ela, a voz baixa, mas intensa. O pai de Tiago recebeu ligações de 3 membros do conselho sobre seu envolvimento no projeto da Orla. A mãe dele teve que renunciar à presidência do baile do hospital porque as pessoas estão questionando a honestidade dela depois de como você foi tratada no casamento. O diretor da fundação solicitou uma reunião de emergência comigo sobre a revelação da doação anônima. Ouvi sem interromper, notando o uso dela de estrago que você causou em vez de estrago que nós causamos mentindo sobre você. Ainda fugindo da responsabilidade, ainda se colocando como vítima. "Tiago acha que deveríamos soltar uma nota oficial conjunta", continuou ela, checando o celular rapidinho. "Algo sobre mal-entendidos familiares sendo lamentavelmente tornados públicos." A equipe de marketing dele escreveu um texto que reconhece seu status financeiro enquanto explica que diferenças de mentalidade entre gerações levaram a falhas de comunicação infelizes. Diferenças de mentalidade entre gerações, repeti devagar. "É assim que estamos chamando mentiras deliberadas e humilhação pública agora?" Os olhos dela brilharam de raiva. "Você poderia ter resolvido isso em particular, mãe. Em vez disso, escolheu nos envergonhar na frente de todo mundo que conhecemos." "Assim como você escolheu me envergonhar na frente de todo mundo que eu conheço?" Rebati calmamente. "A diferença é que o que eu falei era verdade, enquanto o que você falou era invenção." A bebida chegou, e Olivia tomou um gole grande antes de responder. "Eu estava tentando salvar uma situação impossível. Você se recusou a contribuir adequadamente para o casamento. O que eu deveria dizer às pessoas? A verdade, talvez?" Sugeri. "Que sua mãe ofereceu R$ 50.000, mas recusou bancar os 250 mil adicionais que você pediu para luxos. Que apesar de ser perfeitamente capaz de fazer um casamento lindo dentro de um orçamento razoável, você e Tiago insistiram em um espetáculo que exigia meu dinheiro para acontecer." Ela travou um pouco ao ouvir a situação dita tão claramente. "Você não entende o quão importante esse casamento era para nossa posição em certos círculos. Os pais de Tiago esperavam um evento marcante, e a dignidade da sua mãe era um sacrifício aceitável para isso?" Perguntei calmamente. Algo mudou nos olhos dela, o primeiro sinal de desconforto genuíno com suas ações. Mas desapareceu rapidamente atrás da defensiva de sempre. "Você nunca ligou para a posição social", disse ela com desdém. "Você não entende o que está em jogo." "Eu entendo perfeitamente o que está em jogo, Olivia. Seus valores, seu caráter, a pessoa que você está se tornando." Inclinei-me um pouco para a frente, e eu carrego culpa significativa por não confrontar essas preocupações antes. Isso pareceu pegá-la de surpresa. "O que isso quer dizer?" "Quer dizer que assisti por anos enquanto você gradualmente priorizava a aparência sobre a substância,
o status sobre a conexão, o ter sobre o ser. Fiquei quieta enquanto você abraçava valores inteiramente contrários àqueles que seu pai e eu tentamos ensinar. Encontrei o olhar dela diretamente. Meu silêncio permitiu sua transformação, e por isso eu peço desculpas. Pede desculpas? Ela parecia genuinamente confusa. Você é quem nos humilhou com aquele e-mail. Não, Olivia. Eu corrigi mentiras que você espalhou de propósito. A humilhação veio das suas próprias ações sendo expostas, não da minha resposta a elas. Fiz uma pausa enquanto nosso garçom se aproximava para anotar os pedidos de almoço. Olivia dispensou ele com impaciência, sua bebida aparentemente sendo suficiente. Vou querer a salada de salmão, disse a ele, mantendo a educação básica que Olivia tinha esquecido. Quando ele saiu, continuei. O que mais me chateia não é que você tenha me sentado em uma mesa longe ou me excluído dos momentos tradicionais da mãe da noiva. É que você inventou falhas financeiras para explicar meu tratamento, usando minha suposta dificuldade como uma ferramenta social, em vez de assumir suas próprias escolhas. Era só mais fácil. Foi cruel. Interrompi, minha voz firme, mas não grossa, e abaixo da mulher que te criei para ser. Pela primeira vez, Olivia apareceu sem resposta. Ela olhou para dentro do copo, evitando meu olhar. Por que você não me contou? Perguntou ela finalmente, a voz mais baixa. Sobre os investimentos, as doações da fundação, nada disso? Era a mesma pergunta que ela tinha feito no telefone, mas agora parecia genuinamente intrigada em vez de acusadora. Teria feito diferença? Perguntei gentilmente. Saber que eu tinha dinheiro teria feito você valorizar mais minha opinião, respeitar minhas escolhas, me incluir mais na sua vida? Ela não respondeu, o que já era uma resposta. Mantive minha situação financeira privada por muitas razões, continuei. De início, para garantir que você construísse sua própria carreira em vez de depender de herança. Mais tarde, conforme observei seu foco crescente na riqueza como medida de valor, quis que qualquer relacionamento entre nós fosse baseado em conexão verdadeira, não no que eu poderia te dar. E as doações anônimas da fundação? Aquele era o meu programa, mãe. O meu projeto de carreira, que você construiu com competência, reconheci. Eu financiei porque acreditava na missão dele e na sua capacidade de fazer acontecer. Fiquei anônima porque queria que você recebesse todo o mérito pelo sucesso dele, sem ninguém falar que foi ajuda da mamãe. Isso fez ela parar. Por um momento, vi a filha que eu lembrava, atenciosa, capaz de pensar além do próprio umbigo. Tiago quer se encontrar com você sobre o projeto da Orla, disse ela finalmente, mudando de assunto. Ele está preocupado com os investimentos se as brigas da família atrapalharem os negócios. Imagino que esteja, respondi seca. Ele acha. Ela parou. A expressão dela mudou. Na verdade, ele tem estado bem focado no dinheiro desde o seu e-mail. Falou dos seus investimentos várias vezes. Fez perguntas detalhadas sobre nossa herança futura. A frase ficou no ar. Olivia parecia estar se tocando do que tinha acabado de dizer. Que interessante, eu disse suavemente, vendo a ficha cair nos olhos da minha filha. Isso não é. Ele só está sendo prático, insistiu ela, mas com menos certeza do que antes. Meu almoço chegou. A conversa parou um pouco. Quando o garçom saiu, encarei minha filha pensativa. Olivia, eu não vou soltar nota oficial nenhuma. Não vou me encontrar com Tiago para falar de negócios. E não vou inventar uma historinha conveniente para poupar os bastos da vergonha que eles mesmos procuraram. Peguei meu garfo. O que eu vou fazer é continuar vivendo de acordo com meus valores, que incluem honestidade, dignidade e a noção radical de que as pessoas devem ser tratadas com respeito, não importa quanto dinheiro elas tenham. Ela sentiu o golpe dessa última frase. Então, o que acontece agora? Perguntou ela, com um pingo de ansiedade na voz. Isso, eu disse gentilmente, depende inteiramente de você. A semana seguinte ao meu almoço com Olivia foi cheia de surpresas. O Conselho da Fundação Horizonte votou por unanimidade para dar meu nome ao principal projeto de educação deles. Apesar de eu ter dito que preferia ficar anônima, 3 grupos de mulheres de negócios entraram em contato me chamando para palestrar.
O caderno de economia do jornal principal da cidade pediu uma entrevista sobre riqueza oculta e mulheres investidoras. O mais surpreendente, a firma do pai de Tiago começou o processo formal para desfazer a parceria no projeto da Orla, citando conflitos de interesse imprevistos. Os advogados deles pareceram genuinamente chocados quando minha equipe jurídica aceitou na hora e fez uma oferta de compra generosa que custaria a eles muito mais do que manter a parceria. Eles esperavam que você brigasse, explicou Geraldo, meu advogado, durante nossa reunião. Provavelmente queriam usar a família para te pressionar a aceitar um acordo ruim. Eles não me conhecem muito bem, observei. Não, concordou Geraldo com um sorriso. Com certeza não. No meio disso tudo, silêncio de Olívia. 5 dias tinham se passado desde nosso almoço, sem ligações, sem mensagens, sem novas tentativas de conseguir uma declaração da família ou vantagem nos negócios. Eu esperava raiva, exigências, talvez até ameaças. O silêncio total era preocupante e curioso ao mesmo tempo. No 6º dia, chegou uma mensagem de Helena Bastos. Novidades importantes na família. Aceita um chá hoje à tarde? Nos encontramos novamente no lounge do Imperial, que estava virando nosso escritório. Helena parecia cansada, mas decidida, enquanto sentava na minha frente. Tiago e Olívia se separaram, anunciou ela direto ao ponto. Ela foi para um hotel por enquanto. Embora surpresa pela rapidez, eu não podia dizer que estava chocada. O que aconteceu? Várias coisas, aparentemente. Helena pediu o chá antes de continuar. Depois do seu almoço, Olívia voltou para casa e encontrou Tiago e os pais dele planejando como usar a conexão com os Monteiro agora que sabem do seu dinheiro. De acordo com minha governanta, que ouviu da governanta de Patrícia, eles estavam discutindo maneiras de garantir acesso à sua herança, focando principalmente em ajustar o contrato do prédio da Orla para a vantagem deles. Meu estômago embrulhou de raiva, não por mim, mas por Olívia. Eles estavam tramando golpes financeiros enquanto ela estava se reunindo comigo sobre reconciliação familiar. Helena balançou a cabeça séria. Parece que seu e-mail revelando sua conta bancária transformou Olívia, da noite para o dia, de um troféu social em uma mina de ouro aos olhos deles. Nem disfarçaram. Como Olívia reagiu? Pelo que entendi, ela a princípio entrou na conversa. Velhos hábitos, suponho. A expressão de Helena suavizou um pouco. Mas algo mudou durante o papo. Guilherme fez um comentário sobre garantir que os bens dos Monteiro ficassem acessíveis independentemente de complicações sentimentais. Tiago aparentemente concordou que sentimentos familiares não deveriam atrapalhar oportunidades de negócio. Fiz uma careta com a frieza daquilo. E isso incomodou Olívia. Parece ter sido a gota d'água. Helena aceitou o chá agradecendo ao garçom. Ela percebeu que eles estavam discutindo você, a mãe dela, como um bem a ser gerenciado em vez de uma relação a ser consertada. Além disso, ela se tocou que essa mesma frieza poderia eventualmente ser usada contra ela se as coisas mudassem. Absorvi essa informação devagar, com cuidado para não me iludir. Onde ela está agora? No Imperial, na verdade. Quando eu arregalei os olhos, Helena acrescentou. Não neste. Aquele da zona portuária. Ela não queria arriscar te encontrar antes de ter resolvido as coisas. De acordo com minhas fontes, sua rede de fofoca é impressionante. Brinquei. Quando se chega à minha idade, as pessoas tendem a falar tudo na sua frente, achando que você não ouve ou não presta atenção. Um sorriso travesso apareceu nos lábios dela. Nunca me dei ao trabalho de corrigir esse engano. Tomamos nosso chá em silêncio, companheiro, por um momento, antes de Helena continuar. Catarina, conheço a família Bastos há mais de 50 anos. Guilherme e Patrícia construíram a vida toda em torno de dinheiro, posição, contatos. Eles criaram Tiago para ver relacionamentos como transações, o casamento como uma fusão de empresas. O olhar dela era direto. Sua filha está mergulhada nesse sistema de valores há anos, reforçado por um círculo social que funciona do mesmo jeito. O que aconteceu no casamento, o tratamento dela com você, foi horrível, mas não totalmente surpreendente dado o ambiente que ela escolheu. A senhora está sugerindo que eu deveria ser mais compreensiva? Perguntei, sem entender onde ela queria chegar. De jeito nenhum.
Estou sugerindo que a separação atual dela, seu aparente momento de lucidez, pode ser uma chance de mudança. Helena pousou a xícara com delicadeza. A questão é, se essa ficha caindo é um desconforto temporário ou o começo de uma mudança real. Pensei nisso com cuidado. E como você saberia a diferença? Ações, não palavras, respondeu Helena na lata. Pedir desculpas é fácil. Mudar o comportamento é a única prova de que a cabeça mudou. A sabedoria dela fez todo sentido. Quantas vezes Olivia tinha pedido desculpas bonitinhas ao longo dos anos sem mudar nada? O famoso "sinto muito que você se sinta assim", que jogava a culpa nos outros. O que a senhora faria no meu lugar? Perguntei, valorizando a opinião de Helena. Ela pensou sério antes de responder. Eu esperaria. Deixe ela dar o próximo passo sem pressão. O caminho que ela escolher quando não tiver ninguém mandando vai te dizer tudo o que você precisa saber sobre a mudança interna dela. Quando nossa reunião terminou, Helena me surpreendeu com um abraço gentil. Feridas de família doem mais, disse ela baixo, mas também têm a maior chance de cura verdadeira. Aconteça o que acontecer, lembre-se de que você fez o certo. Você se manteve firme com dignidade. De volta à minha suíte, peguei uns álbuns de fotos antigos que tinha trazido de casa. Fotos de Olivia quando criança, seu sorriso de janelinha pura alegria. Imagens de acampamentos em família, onde a felicidade dela nas coisas simples brilhava em cada foto. Alberto ensinando ela a andar de bicicleta. Eu, mais jovem, cuidando dos joelhos ralados com beijos. Quando o ter substituiu o ser como valor principal dela? Quando a aprovação dos outros ficou mais importante que ser ela mesma? Eu tinha realmente feito tudo o que podia para evitar isso? Ou eu tinha fugido da briga, deixando influências de fora mudarem minha filha? As perguntas não tinham respostas fáceis, mas pensar nelas parecia necessário. O acerto de contas de uma mãe, tanto com as escolhas da filha quanto com as suas próprias. Meu celular tocou com uma mensagem de um número desconhecido. Dona Catarina, aqui é Clara Martins do casamento. Só queria agradecer pelo café ontem e pelas dicas de leitura. Meu professor de economia ficou impressionado quando falei da sua estratégia na aula. A senhora me deu uma nova visão sobre o que é possível para mulheres nas finanças. Obrigada. A mensagem foi um alívio inesperado, um lembrete de que até coisas ruins podiam trazer resultados bons. Talvez a revelação pública da minha inteligência financeira e a confusão que causou inspirassem outras mulheres a reconhecer seu próprio potencial, a valorizar conteúdo em vez de casca. Enquanto a noite caía sobre a cidade, tomei uma decisão. Eu voltaria para casa amanhã, em vez de ficar mais tempo no hotel. O que viesse a seguir com Olivia, as pazes ou o gelo, aconteceria no seu próprio tempo. Enquanto isso, eu tinha uma vida para viver, projetos para tocar, novas conexões como Clara para ajudar, e uma voz que eu tinha recuperado e não ia calar de novo. O caminho à frente era incerto, mas pela primeira vez em anos, encarei essa incerteza de cabeça erguida. Não mais diminuída pela opinião da minha filha, não mais aceitando valores que eu não concordava. E nessa clareza, encontrei uma paz inesperada. Algumas semanas se passaram sem notícias de Olivia. Voltei à minha rotina, cuidando dos meus imóveis, vendo relatórios, indo a reuniões das ONGs que eu ajudava. A fofoca sobre meu e-mail do casamento diminuiu aos poucos, substituída por um tipo diferente de atenção focado no meu talento para negócios em vez de drama de família. O Jornal de Negócios publicou um perfil chamado A Investidora Invisível. Como Catarina Monteiro construiu um império imobiliário sem ninguém ver. Uma fundação importante de mulheres me convidou para falar no jantar de gala anual. 3 faculdades diferentes pediram palestras para os cursos de economia. Aceitei alguns, recusei outros e me vi animada com a chance de compartilhar o que sabia. Décadas observando o mercado, achando imóveis baratos e construindo patrimônio com paciência, me deram uma experiência que valia a pena passar adiante. Você virou uma celebridade, hein? Observou Geraldo durante nossa reunião mensal. Como é a sensação de sair dos bastidores? Até que é bom, admiti, embora eu pudesse viver sem os fotógrafos de coluna social na porta dos restaurantes. Ele riu. A fama tem seu preço. Falando nisso, teve notícias de Olivia? Não. Mantive meu tom neutro, apesar da dor que isso ainda causava.
Helena diz que ela ainda está no hotel da zona portuária, ainda separada de Tiago. Parece que ele tentou voltar várias vezes, tudo com Patrícia mandando por trás. E você não procurou ela. Balancei a cabeça. Ela sabe onde estou. O próximo passo tem que ser dela. Depois que Geraldo foi embora, fiquei no meu escritório, vendo uns papéis de um prédio novo. O sol de novembro entrava pela janela, iluminando a sala onde Alberto e eu tínhamos passado tantas noites conversando, planejando viagens, sonhando futuros que agora eram só lembrança. O que você faria, Alberto? Perguntei em voz alta. Um hábito que eu nunca tinha perdido nos 7 anos desde a morte dele. Quanto tempo eu espero? Quando a paciência vira teimosia? A campainha tocou. Pela janela, vi um carro desconhecido na entrada. Não o carro chique de Olívia ou a Mercedes de Tiago, mas um carro popular meio velho. Abri a porta e encontrei uma jovem com uma bolsa transversal e cara de quem ia dar notícia ruim. Dona Catarina, sou Amanda Costa, repórter do Jornal da Capital. Eu queria uns minutos da sua atenção. Já recusei entrevistas pela assessoria, respondi, pronta para fechar a porta. Não é sobre seus investimentos, disse ela rápido. É sobre irregularidades na Fundação Horizonte que apareceram desde que descobriram que a senhora é a doadora. Parei com a mão na porta. Que irregularidades? Erros nas contas do projeto de educação que sua filha cuidava. Dinheiro desviado dos programas para despesas administrativas que não batem. Ela tirou uma pasta da bolsa. A auditoria interna da fundação começou depois da sua revelação e acharam coisas graves o suficiente para afastar a diretora enquanto investigam. Olívia foi afastada? A notícia foi um soco no estômago. Amanda confirmou. Desde segunda-feira. O jornal vai soltar uma matéria investigativa e eu queria dar a chance da senhora comentar antes. Olhei para a cara da repórter, vendo que ela estava fazendo o trabalho dela, mas também meio sem graça. Agradeço a educação, mas não tenho nada a declarar agora. Preciso verificar isso. Claro. Ela me deu o cartão. Meu prazo é amanhã às 15h, se a senhora mudar de ideia. Depois que ela saiu, liguei na hora para Geraldo, que prometeu investigar com os contatos dele. Depois tentei Helena, que confirmou os boatos de problemas financeiros, mas não sabia detalhes. Você falou com Olívia? Perguntou ela. Não. Acabei de saber por uma repórter na minha porta. O suspiro de Helena veio pelo telefone. Notícia ruim corre rápido. Quer que eu fale com ela? Posso sugerir que ela te procure antes que isso estoure. Pensei um pouco antes de recusar. Não. Se ela quiser minha ajuda, ela precisa pedir. Depois de desligar, servi um pouco do uísque favorito de Alberto, só para acalmar, e sentei para esperar Geraldo ligar. A bebida desceu quente enquanto eu pensava naquilo. Olívia poderia ter roubado dinheiro? Parecia impossível para a filha que eu criei, mesmo com essa fase deslumbada dela. Alberto e eu ensinamos tudo sobre dinheiro e honestidade desde cedo. Por outro lado, a mulher que humilhou a mãe para agradar gente rica já não era a criança que a gente criou. O telefone tocou. Geraldo com as primeiras informações. É complicado, começou ele. A auditoria mostra uns 2 milhões de reais em gastos questionáveis nos últimos 2 anos. Dinheiro de bolsa de estudo que foi usado para desenvolvimento de programas sem nota fiscal certa. Isso soa como crime, eu disse baixo. Potencialmente, concordou ele, embora tenha uma brecha nos processos da fundação que pode servir de defesa. O problema maior é a imagem. Se o jornal publicar isso, a carreira de Olívia acaba, independente do resultado. Agradeci e desliguei. Mal desliguei e a campainha tocou de novo. Dessa vez, o carro na entrada eu conhecia. O carro de Olívia, destoando na frente da minha casa antiga. Quando abri a porta, a mulher ali mal lembrava a filha metida do casamento. O rosto de Olívia estava abatido, o cabelo preso de qualquer jeito, jeans e camiseta em vez de roupa de grife. Mãe, disse ela, a voz falhando, preciso da sua ajuda. O pedido, tão direto, tão diferente das manipulações dos últimos anos, me desmontou. Dei espaço para ela entrar. Na cozinha fiz um chá enquanto Olívia sentava na mesa, rasgando um guardanapo de papel de nervoso. O ritual ajudou a gente a se acalmar. O jornal te procurou, disse ela. Não era uma pergunta. 1 hora atrás. Coloquei a xícara na frente dela e sentei. Quer me contar o que está acontecendo? As mãos de Olívia tremiam segurando a xícara.
Eu não roubei nada, mãe. Preciso que você acredite nisso. Estou ouvindo, eu disse, sem julgar. E aí ela começou a explicar a bagunça da fundação, pressão por orçamento e decisões que pareciam certas na hora, mas que agora pareciam crime. O pai de Tiago entrou para o conselho ano passado, explicou ela. Ele sugeriu que a gente podia melhorar o programa usando dinheiro das bolsas para eventos que atraíssem mais doadores ricos. Que tipo de eventos? Perguntei. Ela hesitou. Jantares de gala, festas privadas com doadores, retiros exclusivos para o conselho. Ou seja, festas para a família Bastos fazer contatos usando o dinheiro dos estudantes. Traduzi. Olivia sentiu, mas não negou. Guilherme me garantiu que era normal, que o conselho tinha aprovado. Você tem essa aprovação por escrito? O silêncio dela respondeu. A fundação diz que 2 milhões não tem justificativa. Falei sério. Isso não é troco de padaria, Olivia. O dinheiro foi para a fundação, insistiu ela chorando. Mas a papelada está incompleta. E agora que Guilherme renunciou alegando motivos pessoais, não tem ninguém para confirmar minha versão. O cenário estava claro. Minha filha foi usada por gente esperta que pulou fora antes do barco afundar, deixando ela sozinha. Se ela foi cega de propósito ou enganada, não importava. O resultado era o mesmo. Por que você esperou até agora? Perguntei. O jornal vai publicar amanhã. Lágrimas desceram pelo rosto dela. Eu estava com vergonha, sussurrou ela. Depois do que eu fiz no casamento, depois de tudo, achei que não tinha o direito de pedir ajuda. A confissão sincera me pegou de surpresa. Eu fiz uma bagunça tão grande, mãe. De tudo. A fundação, meu casamento, nossa relação. Ela chorava, soluçando. Eu nem me reconheço mais. Como virei alguém que esconde a própria mãe para agradar gente que nem liga para mim? A pergunta ficou no ar. Na dor dela, vi algo que achava ter perdido. A consciência pesada. A noção de certo e errado que Alberto e eu tentamos ensinar. O que você quer de mim, Olivia? Perguntei com carinho. Ela enxugou as lágrimas. Conselho. Uma luz. Talvez perdão, um dia. Embora eu saiba que não mereço ainda. O fato de ela saber que o perdão não era garantido, mas tinha que ser conquistado, mostrou que ela estava mudando. O primeiro passo, eu disse, é a verdade total. Preciso entender cada centavo antes de ajudar. Olivia concordou, tomando coragem. Vou contar tudo. Chega de mentira. Chega de desculpa. Enquanto ela falava, olhei para minha filha, cansada e chorosa, mas mais real do que em anos. A máscara tinha caído. Se era uma mudança real ou só desespero, eu ia descobrir. Mas naquele momento, com o sol da tarde na minha cozinha, senti uma coisa que não sentia há tempos. Esperança. Os 3 dias seguintes foram uma loucura. Chamei meu contador para rever tudo antes de chamar Geraldo. Não era roubo direto, mas era uma gestão irresponsável e cheia de furos. A boa notícia, explicou Geraldo no meu escritório, é que a maioria do dinheiro foi gasto em coisas da fundação mesmo, mas com prioridades erradas. Os gastos problemáticos foram aprovados por Guilherme por canais não oficiais. Olivia, sentada no sofá, concordou triste. Ele disse que estava tudo certo. Eu devia ter conferido. Sim, devia, concordei. Mas a intenção conta. Você sabia que estava errado? Não, insistiu ela. Eu achei que era estratégia. Fui negligente, não ladra. Geraldo fechou a pasta. A fundação aceita nosso acordo. Documentar tudo, devolver o dinheiro que não tem nota e sua renúncia imediata. Renúncia é melhor que demissão para o seu futuro, acrescentei. Eu entendo, disse ela. É justo. Depois que Geraldo saiu, Olivia ficou olhando as fotos de família na estante. Perdi tudo em 3 semanas, disse ela. Casamento, carreira, reputação, tudo porque eu queria ser aceita por gente que me largou na primeira dificuldade. Nem tudo está perdido, corrigi. Você tem 35 anos. É um tombo feio, mas não é o fim. Ela olhou para mim. Por que você está me ajudando depois do que eu fiz? Pensei antes de responder. Estou ajudando porque, por baixo daquela noiva que me escondeu, acredito que minha filha ainda está aí. A criança que Alberto e eu criamos. Ela chorou de novo. O papai estaria tão decepcionado? Sim, concordei. Mas ele também acreditaria que você pode mudar. Ficamos em silêncio.
Eu não consigo voltar para a casa que eu tinha com Tiago, disse ela. Posso ficar aqui uns tempos? O pedido me surpreendeu. Ela querendo voltar para a casa velha. Seu quarto está lá, respondi. Pode ficar o tempo que precisar. Ela suspirou aliviada. Vou ajudar nas contas e procurar emprego, mesmo sabendo que vai ser difícil com esse escândalo. Um passo de cada vez, aconselhei. Naquela noite, ajudei Olivia a se instalar. Depois, fui para o escritório de Alberto. Ela voltou, Robert. Falei para a sala vazia, usando o apelido carinhoso dele. Quebrada, mas talvez mais ela mesma. O que eu faço agora? Essa reunião era delicada. Ajudar sem mimar. Na manhã seguinte, Olivia já estava procurando emprego no computador. A maioria das vagas na minha área já era, disse ela. Estou pensando em dar aula ou algo em responsabilidade social. Suas habilidades servem para muita coisa, incentivei. Ela fechou o computador. O jornal sai hoje. Demos a informação certa para eles, lembrei. Vai sair como erro administrativo, não crime. Mesmo assim, disse ela, meu nome vai ficar sujo. Vai ser transformado, corrigi. Você escolhe se isso te derruba ou te ensina. Ela sorriu fraco. Quando você ficou tão sábia, mãe? Sempre fui, respondi rindo. Você que parou de ouvir. Mais tarde, ela pediu para ir comigo ao escritório ajudar com a papelada. Queria se sentir útil. A matéria saiu ao meio-dia. Foi dura, mas justa. Olivia saiu como inexperiente, não criminosa. O fato de o dinheiro ter sido devolvido ajudou muito na conclusão. Podia ter sido pior, comentou Geraldo. O que ele não disse foi que eu paguei os 2 milhões do meu bolso para não prejudicar os estudantes. Olivia ia me pagar parcelado, com contrato e tudo, para aprender o valor do dinheiro. À noite, Tiago e a família dele nem deram sinal de vida. Sumiram todos, observou ela. Os Bastos gostavam de mim quando eu era útil. As pessoas se mostram na dificuldade, falei. Estou começando a entender por que você escondeu seu dinheiro, disse ela. Você queria saber quem gostava de você de verdade. Exatamente. Queria ter aprendido isso antes, disse ela baixo. Enquanto a noite caía, senti uma paz estranha. Minha filha estava em casa, encarando a verdade. O caminho era longo, mas a família estava se juntando de novo. Não do jeito antigo, mas de um jeito novo, baseado na verdade. Alguns meses se passaram com Olivia em casa. Ela parou de reclamar da casa antiga e começou a dar valor. Conseguiu emprego dando aula numa faculdade do bairro, ganhando pouco, mas feliz. Meus alunos são guerreiros, contava ela. Trabalham o dia todo e estudam à noite. É uma lição de vida. O divórcio saiu rápido porque ela abriu mão de quase tudo. Ele quer que eu pague a parte da entrada que os pais dele deram como se fosse um empréstimo. Além de metade da valorização, contou ela. Falei para ele ficar com o apartamento se esquecer minha aposentadoria. Prefiro sair sem nada do que ficar brigando na justiça. Ela estava mudando mesmo. A menina que queria um casamento de 300 mil, agora abria mão de mansão por paz. Em dezembro, numa manhã quente de verão, com o sol forte entrando na cozinha, encontrei ela fazendo contas. Estou fazendo um plano para te pagar, explicou ela. Em 5 anos eu quito tudo. O contrato diz 7, lembrei. Eu sei, mas quero resolver logo. É questão de honra. Assenti, orgulhosa. Você mudou, observei. O escândalo me acordou, disse ela. Tive que ver quem eu tinha virado sem o dinheiro e o status. E não gostei do que vi. E quem você é agora? Alguém tentando ser melhor. Alguém mais parecida com você, talvez. Aquilo me tocou. Mudança é dia a dia, Olivia. Eu sei. Por isso estou focando no trabalho e em reconquistar sua confiança. A campainha tocou. Era Helena Bastos, elegante mesmo no calor de dezembro. Catarina, cumprimentou ela. E Olivia. Sentamos na sala com o ar-condicionado ligado. Helena trouxe notícias. Tiago aceitou um cargo menor no banco do pai, contou ela. O escândalo da fundação queimou o filme dele. Olivia nem reagiu, o que era um ótimo sinal. Guilherme também se deu mal, continuou Helena. O conselho fez uma limpa e ele perdeu poder. Patrícia foi convidada a sair de várias ONGs. Efeito dominó, comentei. Pois é. Helena olhou para Olivia. Guilherme está botando a culpa toda em você nas conversas privadas. Eu já esperava, disse Olivia calma.
Ele está salvando a própria pele. Você está bem tranquila com isso, notou Helena. 3 meses atrás eu estaria arrasada, admitiu Olivia. Agora só confirma que eles nunca foram família de verdade. Helena sorriu. Você mudou, querida. Depois que Helena foi embora, Olivia fez um brinde no jantar com água. Aos novos alicerces. De verdade, não de aparência. Bati meu copo no dela. Eu estava vendo minha filha virar gente de verdade. O outono chegou em abril, com as folhas começando a cair e o ar ficando mais fresco. 6 meses de Olivia em casa. A vida estava calma. Numa manhã amena, eu estava no escritório quando ela apareceu na porta com cara de nervosa. Mãe, precisa falar com você. Parei o que estava fazendo. Fala. Ela sentou e respirou fundo. Estou grávida. O anúncio ficou no ar. Entendo, eu disse devagar. Como você está? Assustada, admitiu. Não foi planejado. Descobri 3 dias atrás. O estresse deve ter mascarado os sintomas. De quanto tempo? Quase 5 meses. Deve ter acontecido logo antes do casamento, ou na noite que tentamos conversar antes de eu sair de casa, disse ela, fazendo as contas. Antes de tudo mudar. Tiago sabe? Não. O divórcio saiu mês passado. Não nos falamos mais. Você vai contar? Sim. Ele tem o direito de saber. Ela apertou as mãos. Mas eu vou ter o bebê. Não é a hora ideal, morando com a mãe aos 35, mas parece certo. Criar filho sozinha é difícil, comecei. Eu sei, ela interrompeu. Eu ia dizer que você tem vantagens, corrigi. Você tem juízo agora e tem apoio. Vai ser minha neta. Ela chorou de alívio. Achei que você ia ficar brava. Criança é bênção, falei. A gente dá um jeito. Naquela noite, ela disse que ia contar pro Tiago. Ele deve querer pagar pensão e só, ou a família vai querer se meter, previu ela. Mas transparência é tudo. Ela foi encontrar ele num café no dia seguinte, sozinha. Queria resolver seus problemas. Dormi pensando na reviravolta. Um bebê vindo dessa confusão toda. Uma chance de criar alguém com os valores certos desde o começo. É uma menina, anunciou Olivia dias depois, com o ultrassom na mão. Minha filha. Ela é linda, eu disse, emocionada. A reação de Tiago foi típica. Ligou para o advogado. Ele não quer ser pai presente, contou Olivia, e já está namorando uma vice-presidente do banco. Rápido no gatilho. A família Bastos queria direitos de visita contratuais, tratando a criança como um bem. Olivia foi firme. Avós são bem-vindos se quiserem ser avós, não acionistas da criança. Arrumamos o quarto de hóspedes para ser o quarto do bebê. Verde suave, móveis simples, nada de luxo. A lista de presentes foi só o básico. Nada de ostentação, disse ela. Em agosto, fim de inverno, fazia um frio gostoso. Helena apareceu com um presentinho. Era de Tiago e do pai dele, disse ela, entregando um chocalho de prata antigo para Olivia. 4 gerações. Queria que sua filha tivesse, independente da briga da família. Olivia chorou. Obrigada, Helena. Meus filhos são complicados, disse Helena. Mas pelo menos uma Bastos reconhece sua filha. 2 semanas depois, Catarina Helena Monteiro nasceu. 3 quilos de gente, com o nome das 2 avós. Segurando minha neta, senti que o ciclo se fechava. O casamento desastroso, a humilhação, o escândalo, tudo levou a isso. Ela tem seus olhos, disse Olivia na cama do hospital. E a teimosia do pai. Vai precisar ser forte, falei. Olhando as folhas secas lá fora, pensei na jornada. A verdade tinha nos libertado. Não tinha mais fingimento. Só a gente, de verdade. Ela é perfeita, sussurrou Olivia. Não perfeita, corrigi. Real. E isso vale muito mais. Naquele quarto de hospital, a reconciliação estava completa. Não com palavras bonitas, mas com a vida acontecendo. Alguns relacionamentos precisam quebrar para colar de um jeito mais forte. E a gente tinha conseguido. Gostou da história? Então compartilhe a sua opinião nos comentários. O que faria diferente, de onde está me ouvindo e que nota essa história merece. E não esquece de se inscrever no canal. Isso me ajuda a continuar trazendo conteúdos como esse. Até a próxima.